Olá, eu sou a Karine, professora de Português e Redação, e hoje nós vamos fazer uma análise da redação URGS. Vamos lá? No vídeo anterior eu fiz a análise da introdução dessa redação e agora nós vamos para os parágrafos de desenvolvimento. Então nós temos o seguinte, olha só. Em primeiro plano, olha, observem que ela iniciou muito bem o parágrafo de desenvolvimento com um conectivo de início, né? De dar continuidade, uma adição ao texto dela. Então, teve a introdução e agora ela vai fazer a análise desse cenário que vai ser apresentado para nós. Em primeiro plano, vale lembrar que é inegável o poder das redes sociais de influenciar a opinião pública e moldar debates políticos. Muito bem, então ela construiu aí a ideia em relação ao tópico frasal, né, que fala aí do que vai ser trazido para esse texto. E aí a gente tem o seguinte cenário: no entanto, a falta de uma regulamentação em relação a isso permite, né? Então, no entanto, a falta de uma regulamentação permite que informações falsas se propaguem rapidamente, gerando caos e polarização. O que a gente tem aqui? O que é essa construção, né, relacionada? Está muito bem articulado no sentido de que esse é um problema, inclusive citado lá no texto base. Então, tá ok. E agora ela vai trazer um exemplo, né? Vai fundamentar esse cenário. Então, aqui a gente tem um exemplo desse cenário, é o caso das fake news. Lembra que o próprio texto base cita as fake news? Então, ele está bem articulado em relação a isso. Disseminadas no período das eleições presidenciais de 2018, em que notícias como a de aposentadoria do candidato Bolsonaro por insanidade e a que a Marielle Franco estaria ligada a uma facção criminosa tiveram grande repercussão e fez com que, infelizmente, muitas acreditassem. Então, aqui ela trouxe um exemplo, embora, né, o sugerido seja sempre trazer uma fundamentação relacionada ao próprio texto, né, ao próprio texto base, aqui ela quis trazer um exemplo de fora, e tá tudo bem, desde que ele esteja totalmente articulado. Então, pode sim trazer repertório externo para o teu texto, desde que ele esteja articulado, harmônico, e é o caso aqui, porque ela quis representar e trouxe em relação às fake news, né, que está totalmente relacionado ao que o próprio autor, o Renan, trouxe lá no texto base. Então, tá ok. Aqui ela vai fazer, então, o fechamento do parágrafo. Esse conectivo de fechamento, ele encerra a ideia. Então, assim, percebe-se o quanto um estatuto é necessário para garantir a veracidade dos fatos que circulam nas plataformas, né? Então, ela valida, ela confirma a importância, porque lá na proposta dela, lá no início da introdução, né, ela falou que ela concorda, ela disse que o autor ele é assertivo em relação ao ponto de vista que ele se posicionou lá em relação da regulamentação das redes sociais. Então aqui ela valida, ela reforça esse posicionamento. Então ela entende, né, que é necessário essa regulamentação para a veracidade, né, garantir a veracidade dos fatos que circulam nas plataformas. Aqui ela poderia utilizar as próprias mídias sociais em vez de plataformas ou plataformas digitais, né, para referenciar as redes sociais trazidas pelo autor, tá bem? E aí, conectivo para articular com o primeiro conectivo do parágrafo de desenvolvimento, ela traz agora em segundo plano. É fundamental também que vocês tenham essa atenção, né, que o paralelismo, que a gente chama de paralelismo intraparágrafo. Então, se usou em primeiro plano lá no D1, usa em segundo plano no D2, ou um ademais, ou um outro sim, né, para mostrar que vocês entendem a importância de utilizar conectivos ali entre os parágrafos e manter esse paralelismo, tá bom? Aqui a gente tem então o seguinte cenário: em segundo plano, percebe-se que há argumentos de que a regulamentação não pode limitar a liberdade de expressão. Lembra que isso foi citado lá no texto base? Justamente essa questão de, né, estão tirando a minha liberdade de expressão e tudo mais, que foi citado lá no texto. Então, ela fez esse apontamento bem pertinente em relação ao que ela vai trazer aqui. Um ponto que foi sinalizado também é que ela repetiu o conectivo, no entanto, que nem ela utilizou lá no D1. Então, não pode, né? Evita repetir conectivos, traga conectivos novos. Aqui ela poderia ter usado
um entretanto, todavia, contudo, né, para articular também essa contrariedade, esse contraponto que ela vai trazer aqui para relacionar esse posicionamento dela. Então a gente tem o seguinte: no entanto, sabemos que a liberdade não é absoluta e deve ser conciliada com outros direitos fundamentais. Aqui é um posicionamento. Olha só esse sabemos, né? Ela articulando ali em terceira pessoa, porque é sabido não só por ela, mas pelo grupo também, que não dá para ir, né, deixar essa liberdade aí de forma aleatória. Precisa sim ter uma certa fundamentação para manter o direito, né, manter os direitos ali de todos. Então, ela coloca, se posiciona conciliando outros direitos fundamentais. E aí ela traz, na minha opinião, também, como eu comentei antes com vocês, né, precisava ter essa articulação não só com a opinião dela, mas do grupo, né, em relação ao que porque ela está sendo a porta-voz de um grupo, como apresentado lá na situação hipotética dessa proposta. Então ela precisava ajustar aqui para relacionar não só a opinião dela, mas também a da representação que ela está fazendo, né, do grupo que ela pertence. Então aqui a gente tem, na minha opinião, o direito de expressão que permite aos cidadãos expressar livremente suas ideias está sendo confundida com o conceito de libertinagem. Olha só que interessante. Então ela está validando, né, confirmando que realmente há um contraponto aqui. Liberdade não é libertinagem. Para quem não sabe o que é libertinagem, né, que se baseia em uma mentalidade que pode fazer tudo o que quiser sem se preocupar com as consequências. Então ela explica aqui, né, ela dá uma ideia de olha só o que é isso. Para quem não sabe o que é libertinagem é isso, né? A pessoa acha que pode fazer tudo o que quiser sem se preocupar com as consequências. E, né, dando a sequência aqui no texto, e isso faz com que a regulamentação se torne o caminho mais claro e preciso para estabelecer os limites sobre o que é ou não permitido nas redes sociais, né? Aqui ela trouxe só redes, mas poderia ter trazido redes sociais também. Então, ela articula muito bem essa construção, né? Ela valida, ela reforça o posicionamento dela, tá muito bem organizado. E aí, né, nesse sentido, é um não permite nas redes sociais, sem comprometer a liberdade de ninguém, pois, e aqui também é um operador argumentativo, né, para justificar, para validar, para confirmar, para explicar, né, é nítido o quanto os excessos prejudicam a inovação e o desenvolvimento na internet. Perfeito, né? Ela está querendo trazer, claro, ela poderia ter argumentado um pouco mais em relação a esse desenvolvimento, o que é esse desenvolvimento precisamente, mas tá ótima a ideia, a construção, né? Dá para entender que a liberdade de ninguém, pois é nítido o quanto os excessos prejudicam a inovação e o desenvolvimento na internet, da internet, né? No ambiente da internet. Então tá bem relacionado, tá? Corretíssimo. Um ponto também que é pertinente é cuidar o espaço na margem. Olha só, aqui a gente tem um espacinho, né? Aqui também. Então, vocês também devem cuidar esse espaçamento aqui com a margem, tá? Procurem deixar o mais próximo possível. Olha aqui, outro espaçamento. Então, se atentem a isso também, porque isso demonstra que vocês não quiseram fazer a translineação, sabe? Que é quando vocês não querem separar as sílabas e daí já vai para outra. Não pode, né? Você tem que demonstrar esse conhecimento linguístico também. Então, por isso, evitem deixar. Mas, prof, a palavra não dava para separar mesmo. Não tem problema. Então, tente manter a letra da palavra anterior um pouco mais espaçada para não deixar esse espacinho aqui no final, certo? E também não pode ultrapassar, né? A gente não pode ter essa ultrapassagem aqui, certo? Um ponto muito importante aqui, né? Mesmo que a construção da aluna ela tenha totalmente coerência, tanto aqui na exemplificação, né, onde ela traz aqui o exemplo lá de 2018 em relação às fake news, é bem interessante, faz-se necessário a utilização do texto base também. Então, ela poderia citar aqui, no caso, ao trazer a parte das fake news, comentar como citado pelo autor Renan. Então, ela poderia ter retomado a ideia
do que o Renan trouxe lá no texto base. É a mesma coisa aqui, quando ela traz no D2, é extremamente importante ela retomar essa ideia da liberdade de expressão, que foi justamente o que o próprio autor traz lá no texto, né? E retomar essa ideia do que, conforme o Renan trouxe. Então, é importante, esses pontos, né, foram sinalizados para a aluna, porque é muito importante, mesmo que toda a construção do D1 e do D2 dela estejam bastante coerentes, estejam bastante harmônico com a temática, é fundamental, é crucial, é importantíssimo que vocês retomem essa ideia de acordo com o autor do texto, porque lembre-se, o comando está pedindo isso, o comando está pedindo para que haja um posicionamento em relação ao texto base. Então, isso precisa aparecer, isso precisa estar ali conectado na argumentação, na fundamentação, né? Mesmo trazendo informações de fora, isso precisa aparecer, tá? Precisa retomar o Renan, precisa retomar o autor, precisa retomar o texto, tá? Isso não podemos deixar, não podemos negligenciar esse ponto, porque mostrando que você entendeu o comando por completo, então é para além da opinião do grupo, é para além da opinião individual que está sendo pedida, é para também representar ou se posicionar em relação ao texto base. Não basta só falar isso na introdução, isso não é suficiente, precisa aparecer também nos parágrafos de desenvolvimento, tá bem? Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o próximo vídeo será sobre a análise da conclusão dessa redação, tá bem? Então, até a próxima!